Um bilionário arrogante entra numa agência bancária com um plano: humilhar a jovem atendente falando em árabe, achando que ela não entenderia nada. Ele queria rir dela. Filmar a reação. Postar nas redes sociais. Mas o que aconteceu nos próximos 28 minutos mudou completamente a vida dele. E pode mudar a sua também. Porque a resposta que ela deu não foi apenas em árabe perfeito. Foi uma lição de investimentos tão profunda, tão precisa, tão brilhante, que esse homem de 3 bilhões de dólares ficou sem palavras. Antes de começar essa história que vai te ensinar mais sobre dinheiro do que 4 anos de faculdade, se inscreva no canal e deixe seu like. Você vai querer salvar esse vídeo. Garanto. Khalid Al-Rahma. 38 anos. Patrimônio: 3,2 bilhões de dólares. Herdeiro de uma fortuna do petróleo no Oriente Médio, expandiu os negócios da família para a tecnologia, investindo em startups no Vale do Silício. Mas Khalid tinha um problema. Ele não construiu sua fortuna, herdou. E no fundo, isso corroía. Então ele compensava com arrogância. Carros de 5 milhões. Relógios de 800 mil dólares. Jatinhos particulares. E o pior, ele adorava humilhar pessoas comuns para se sentir superior. Seu hobby favorito? Entrar em lojas, bancos, restaurantes e testar os funcionários. Fazer perguntas impossíveis. Trocar de idioma do nada. Filmar as pessoas ficando perdidas. Postar nos stories com legendas como "o povo não está preparado" ou "nível de funcionários hoje em dia". Milhões de seguidores adoravam. Outros milhões odiavam. Mas Khalid não ligava. Ele era intocável. Rico demais. Poderoso demais. Até aquele dia de quinta-feira, 23 de agosto, quando ele entrou na agência do Banco Internacional às 10h42. Ele tinha 2,7 milhões de seguidores no Instagram assistindo ao vivo. E nenhuma ideia do que estava prestes a acontecer. Khalid estacionou sua Lamborghini Aventador laranja metálico bem na frente do banco. Vaga de deficiente. Ele não era deficiente. Simplesmente não ligava. Entrou usando óculos escuros Cartier, terno Brioni de 15 mil dólares e um Patek Philippe de 750 mil no pulso. Ele segurava o celular na mão, gravando tudo. E aí, galera, ele falou em árabe para a câmera, depois mudou para inglês. Hoje vamos testar o conhecimento dos funcionários de banco aqui no Brasil, aposto que ninguém aqui fala árabe. Vai ser hilário. Ele riu. Seus seguidores nos comentários já começavam: vai destruir eles, essa vai ser boa, pega leve com o pessoal Khalid hahaha. O banco estava moderadamente cheio. Khalid pegou sua senha, número 84, e sentou numa poltrona, manspreadin, ocupando o espaço de 3 pessoas. Ele continuava filmando, fazendo comentários em árabe sobre os outros clientes. Olha esse cara com terno de shopping, patético. Aquela senhora provavelmente tem R$ 500 na conta. Esse lugar cheira a mediocridade. Ninguém entendia o que ele dizia. Então ninguém reagia. E isso fazia rir mais. Até que sua senha foi chamada. Senha 84, guichê 7. Khalid se levantou, ajeitou os óculos escuros no topo da cabeça, posicionou o celular para capturar tudo, e caminhou até o guichê como se fosse dono do lugar. E então ele a viu. Yasmin Farah, 26 anos, estava no guichê 7. Cabelos pretos presos num coque profissional, maquiagem discreta, uniforme impecável do banco, crachá com seu nome. Nada nela gritava excepcional. Ela parecia apenas mais uma funcionária de banco. Jovem. Comum. Exatamente o tipo de pessoa que Khalid adorava subestimar. O que Khalid não sabia. Yasmin nasceu no Líbano. Veio para o Brasil aos 8 anos com a família fugindo da guerra. Cresceu falando árabe em casa, português na escola, e inglês porque sonhava estudar fora. Aos 18, conseguiu bolsa integral para economia na USP. Aos 22, foi aceita com bolsa completa no mestrado de finanças na London School of Economics. Voltou ao Brasil aos 24 com uma dissertação sobre mercados emergentes que foi publicada em 3 revistas acadêmicas internacionais. Mas empregos para economistas no Brasil eram escassos. E sua família precisava de ajuda financeira. Então Yasmin aceitou um emprego como atendente bancária. Salário: R$ 3.200 por mês. Muito abaixo do que valia. Mas ela aceitou com dignidade. Porque Yasmin tinha algo que dinheiro não compra: humildade genuína e conhecimento real. E essa combinação estava prestes a destruir o ego de um bilionário. Khalid se sentou na cadeira em frente ao guichê, colocou o celular apoiado estrategicamente para filmar Yasmin sem ela perceber claramente, e sorriu aquele sorriso arrogante. Oi, ele disse em português carregado de sotaque, propositalmente ruim. Eu querer informação sobre investimento. Yasmin sorriu educadamente. Ela tinha visto centenas de clientes. Ricos, pobres, educados, grosseiros. Aprendeu a tratar todos com respeito profissional. Claro, senhor. Será um prazer ajudá-lo. Que tipo de investimento o senhor tem interesse? Khalid inclinou a cabeça, fingindo pensar. Complicado explicar em português. Ele pausou dramaticamente. Você falar inglês? Sim, senhor. Fluentemente.
Khalid pareceu desapontado. Ele queria que ela não falasse. Ok, ok. Mas é muito técnico. Você entender finanças? Mercado? Ou você só, como diz, apertar botão no computador? Foi sutil. Mas foi um insulto claro. Yasmin manteve o sorriso, mas algo brilhou em seus olhos. Ela conhecia esse tipo. Arrogante. Testador. Menosprezador. Entendo de finanças, sim senhor. Tenho mestrado em finanças pela LSE. Posso ajudá-lo com conceitos técnicos sem problema. Khalid piscou. LSE? London School of Economics. Não era possível. Ela estava mentindo. Tinha que estar. Sério, ele riu, incrédulo. Você? LSE? Ah. Ok, ok. Então, deixe eu ver. Ele olhou para o celular, para os comentários chegando. Seus seguidores pediam, fala em árabe. Derruba ela. E então Khalid decidiu ir para o golpe final. Ele se inclinou para frente e começou a falar em árabe clássico, fluente, rápido. Estou interessado em diversificar meu portfólio. Atualmente tenho exposição pesada em ações de tecnologia dos Estados Unidos, alguns títulos do Tesouro, e propriedades no Oriente Médio. Mas estou preocupado com a inflação global e possível recessão. O que você sugeriria para um portfólio de alto patrimônio líquido? Ele terminou e recostou na cadeira, sorriso vitorioso no rosto. Nos comentários da live, emojis de riso explodiam. Ela não entendeu nada kkkk, olha a cara dela, ri atendente. Houve um silêncio de 3 segundos. E então Yasmin respondeu. Em árabe perfeito. Dialeto libanês. Fluente. Confiante. Dadas as condições macroeconômicas atuais e a volatilidade esperada nos mercados desenvolvidos, recomendaria uma alocação mais equilibrada. A mandíbula de Khalid literalmente caiu. Yasmin continuou, em árabe impecável, enquanto Khalid ficava paralisado. Primeiro, reduziria sua exposição em tecnologia dos Estados Unidos de qualquer percentual acima de 40% para aproximadamente 25 a 30%. As avaliações estão inflacionadas e uma correção é provável nos próximos 18 meses. Khalid estava em choque. Não apenas ela falava árabe. Ela estava dando conselhos sólidos. Reais. Técnicos. Segundo, diversificaria geograficamente. Mercados emergentes como Índia, Vietnã e Brasil oferecem oportunidades de crescimento com valuations mais razoáveis. Uma alocação de 15 a 20% seria prudente. Ela pausou, pegou uma caneta e começou a desenhar um gráfico de alocação de ativos em um papel. Ainda falando em árabe. Terceiro, dado seu receio sobre inflação, aumentaria a posição em ativos reais. Não apenas propriedades, mas commodities, especialmente ouro e prata, como hedge. Talvez 10 a 15% do portfólio. Khalid não conseguia falar. Seus dedos estavam congelados no celular. Nos comentários da live, o caos. Ela fala árabe. Gente, o que está acontecendo? Khalid tá mudo kkkkkk, essa mina é gênia. Yasmin continuou, agora olhando diretamente nos olhos dele. Quarto, e isso é crucial, implementaria uma estratégia de hedge com opções para proteger contra downside em seus holds de tecnologia. Um colar strategy seria apropriado, comprar puts enquanto vende calls cobertas. Ela deslizou o papel com o gráfico para ele. E finalmente, consideraria alocar 5 a 10% em ativos alternativos descorrelacionados, talvez fundos de arte, vinhos raros, ou até mesmo criptomoedas como diversificação adicional, embora com cautela dado a volatilidade. Yasmin terminou, colocou a caneta de lado, e sorriu educadamente. Isso responderia a sua pergunta, senhor? O silêncio na agência era ensurdecedor. Vários clientes próximos tinham parado para ouvir, mesmo não entendendo árabe, percebendo que algo extraordinário estava acontecendo. Khalid finalmente encontrou sua voz. Em árabe, cambaleante. Você realmente estudou em LSE? Sim, senhor. Mestrado em Finanças Internacionais. Dissertação sobre alocação de ativos em mercados emergentes durante crises. E você trabalha, aqui? Como atendente. Pela primeira vez, algo atravessou o rosto de Yasmin. Não raiva. Não ressentimento. Apenas aceitação. Sim, senhor. Às vezes a vida não oferece as oportunidades que nosso currículo merece. Mas isso não significa que paramos de aprender ou que nosso conhecimento vale menos. Foi como um soco no estômago de Khalid. Khalid desligou a live. Pela primeira vez em anos, ele sentiu vergonha. Ele tinha entrado ali para humilhar. Para rir. Para mostrar superioridade. E acabou sendo completamente destruído intelectualmente por alguém que ganhava em um mês o que ele gastava em um jantar. Desculpa, ele disse, ainda em árabe, voz mais baixa. Eu vim aqui para fazer você parecer tola. Estava transmitindo ao vivo. Queria rir de você. Yasmin não pareceu surpresa. Eu percebi o celular, senhor. E honestamente, não é a primeira vez que alguém tenta me testar. Mas você, por que respondeu? Por que me ajudou de verdade ao invés de apenas me expor?
Yasmin se inclinou para trás, pensativa. Porque humilhação não ensina nada. Mas conhecimento sim. Você veio aqui achando que era superior. Talvez agora você aprenda que diploma, inteligência e valor não têm relação com salário ou posição. Khalid sentiu cada palavra como uma lâmina. Seu conselho. Ele disse, olhando para o papel com o gráfico. É realmente bom. Muito bom. Meu consultor financeiro cobra $50.000 por mês e nunca me deu uma análise tão clara. Talvez porque ele te diz o que você quer ouvir, não o que você precisa ouvir. Yasmin respondeu gentilmente. Khalid riu. Não aquela risada arrogante de antes. Uma risada genuína, de alguém que acabou de aprender uma lição. Você está certa. Completamente certa. Ele pausou. Posso te fazer uma pergunta? Pessoal. Claro. Por que você está aqui? Com seu conhecimento, você poderia estar em qualquer lugar. Dubai. Londres. Nova York. Ganhando milhões. Yasmin olhou ao redor do banco. Para os colegas. Para os clientes. Minha família está aqui. Minha mãe está doente. Meu irmão mais novo está na faculdade. Eles precisam de mim. Então eu fico. Enquanto isso, ajudo pessoas com suas finanças. Mesmo que seja apenas abrindo contas ou processando transações. Cada interação é uma chance de ensinar algo. Você não tem ressentimento. Do quê? Por não ter dinheiro? Dinheiro é ferramenta. Não é propósito. Você tem $3 bilhões, certo? Khalid arregalou os olhos. Como você? Seu relógio. Seu terno. Sua Lamborghini lá fora que está estacionada ilegalmente. E o fato de você ter tempo livre numa quinta-feira às 11 horas da manhã para fazer pegadinhas com funcionários de banco. Yasmin sorriu. Não é difícil deduzir. Khalid estava oficialmente sem palavras. Ok, Khalid disse, tomando uma decisão súbita. Quanto você ganha aqui? Senhor, isso não é. Por favor. É importante. Yasmin hesitou. R$ 3.200 por mês. Com benefícios. Khalid fez o cálculo mental. Cerca de $650. Ele gastava isso em uma garrafa de vinho. E se eu te oferecesse um emprego? Como minha consultora financeira pessoal. Salário, $50.000 por mês. Mais bônus baseado em performance. Liberdade total para trabalhar de onde quiser. Home office. Horários flexíveis para cuidar da sua família. Yasmin piscou. Senhor, você não precisa. Não é caridade. É negócio. Você acabou de me dar em 10 minutos mais valor do que meu consultor atual me deu em um ano. Imagine o que você poderia fazer com acesso total ao meu portfólio. Senhor Khalid. Você sabe meu nome? Seus 2,7 milhões de seguidores no Instagram estavam comentando na live. Foi difícil não notar. Khalid riu novamente. Essa mulher não perdia nada. Então? Aceita. Yasmin olhou para ele por um longo momento. Posso pensar? Pode. Mas me dê uma resposta até amanhã. Porque honestamente, depois dessa conversa, eu percebi algo. O quê? Que eu passei a vida inteira cercado de pessoas que me dizem o que eu quero ouvir. Você é a primeira pessoa em anos que me disse a verdade. Mesmo quando eu vim aqui para te humilhar. E isso vale mais que todos os meus bilhões. Khalid saiu do banco diferente de como entrou. Ele não repostou o vídeo da live com legendas zombeteiras. Ao invés disso, ele postou um textão. Hoje eu fui humilhado. E agradeço por isso. Entrei num banco querendo rir de uma funcionária. Queria expô-la por não saber árabe. Por não entender de finanças. Mas quem foi exposto fui eu. Yasmin Farah, atendente no Banco Internacional, não só fala árabe melhor que eu. Ela tem mestrado pela LSE. Ela me deu em 10 minutos a melhor consultoria financeira que já recebi na vida. E ganha $650 por mês. Eu gasto isso em uma refeição. A sociedade está quebrada quando pessoas com esse nível de conhecimento e humildade ganham menos em um mês do que eu gasto em uma hora. Eu ofereço a ela um emprego. Mas mesmo se ela não aceitar, espero que vocês aprendam o que eu aprendi hoje. Nunca subestime alguém pela posição que ocupa. A garçonete pode ser médica. O motorista pode ser engenheiro. A atendente de banco pode ser gênio das finanças. Respeitem as pessoas. Todas. Sempre. Desculpa, Yasmin. E obrigado pela lição. O post viralizou. 4 milhões de curtidas em 6 horas. Compartilhado por celebridades, COR, influenciadores. Yasmin acordou no dia seguinte com 847 mensagens no LinkedIn. Ofertas de emprego. Pedidos de entrevista. Convites para palestras. 3 bancos de investimento ofereceram posições de analista sênior. 2 empresas de venture capital queriam ela como consultora. Um fundo de hedge em Dubai ofereceu direção de pesquisa. E no meio de tudo isso, uma mensagem simples de Khalid. A oferta ainda está de pé.
Mas entendo se você receber coisas melhores. Você merece. Só queria que soubesse. Você mudou minha perspectiva. Obrigado. Yasmin sentou com a família naquela noite. Mãe. Pai. Irmão mais novo. O que você acha que devo fazer? Ela perguntou. Sua mãe, mulher sábia que havia visto guerra e paz, disse, não escolha pelo dinheiro. Escolha por onde você pode fazer mais diferença. Seu pai acrescentou, e onde você se sentirá honrada. Não apenas paga. Seu irmão, 19 anos, estudante de medicina, foi direto. Mana, você ensinou aquele cara rico uma lição sem humilhá-lo. Isso é poder real, use esse poder onde você achar melhor. Yasmin pensou a noite toda. As ofertas eram tentadoras. Bancos de investimento, prestígio. Venture capital, emoção. Fundo de hedge, dinheiro absurdo. Mas a oferta de Khalid era diferente. Não era apenas um emprego. Era uma oportunidade de transformar alguém de dentro para fora. Alguém com recursos massivos que, se guiado corretamente, poderia fazer diferença real no mundo. Na manhã seguinte, ela ligou para Khalid. Aceito. Mas com condições. Diga. Primeiro, não sou apenas consultora financeira. Sou consultora de consciência. Se eu vejo você fazendo algo eticamente questionável, eu falo. E você ouve. Concordo. Segundo, parte do meu bônus vai para uma fundação que criamos juntos. Para dar bolsas de estudo a imigrantes e refugiados. Como minha família foi. Concordo. Coloco 10 milhões de dólares para começar. Terceiro, você deleta todos aqueles vídeos antigos de você humilhando funcionários. Todos. E posta pedido de desculpas público. Houve uma pausa. Isso vai doer meu ego. Bom. Egos machucados curam. Pessoas humilhadas em vídeo viral não. Outra pausa. Depois, concordo. Mais alguma coisa? Sim. Você para de estacionar em vaga de deficiente. Khalid riu alto. Fechado. Quando você começa? Segunda-feira. Mas primeiro, você vai comigo ao banco agradecer pessoalmente meu gerente e colegas. E dar uma gorjeta de 10 mil dólares para cada funcionário como pedido de desculpas por ter gravado sem permissão. Você é implacável. Você não viu nada ainda. 3 meses sob tutela de Yasmin transformaram Khalid. Financeiramente, seu portfólio se reestruturou completamente. Diversificado. Protegido. Crescimento sustentável de 23% no trimestre enquanto o mercado caiu 4%. Pessoalmente, ele deletou os vídeos tóxicos. Postou desculpas. Perdeu 600 mil seguidores. Mas os que ficaram eram genuínos. Engajamento aumentou 300%. Espiritualmente, ele começou a usar sua plataforma diferente. Não para humilhar, mas para elevar. Entrevistas com imigrantes empreendedores. Destaque para trabalhadores subvalorizados. Histórias reais. A fundação deles, chamada Além do Currículo, já tinha concedido 127 bolsas completas para refugiados cursarem universidades de elite. Yasmin administrava pessoalmente cada aplicação. Khalid também mudou seus investimentos. Não apenas para lucro, mas para impacto. Startups fundadas por mulheres. Empresas lideradas por pessoas negras. Negócios em comunidades carentes. Você sabe o que é engraçado? Ele disse a Yasmin durante uma videochamada. O quê? Estou ganhando mais dinheiro agora. Investindo com consciência. Com propósito. Seguindo seus conselhos. Quem diria que ética e lucro podiam andar juntos? Yasmin sorriu. Qualquer pessoa que realmente entende de economia. Sustentabilidade sempre vence no longo prazo. Você me transformou, Yasmin. Não. Eu só removi as camadas de ego que estavam escondendo quem você realmente é. 1 ano depois do incidente, Khalid voltou àquela mesma agência do Banco Internacional. Dessa vez, não de Lamborghini. De Uber. Sem câmera. Sem audiência. Apenas ele. Ele entrou e procurou pelo guichê 7. Uma atendente diferente estava lá. Com licença, ele perguntou, a Yasmin ainda trabalha aqui? A atendente sorriu. Não, senhor. Ela saiu há 1 ano. Mas deixou algo para caso você voltasse. Ela entregou um envelope. Khalid abriu. Dentro, um cartão simples. Khalid. Se você voltou aqui, significa que você realmente mudou. A maioria das pessoas não volta aos lugares onde foram transformadas. Obrigada por me dar a oportunidade de fazer diferença na vida de alguém com tanto poder. Mas mais importante, obrigada por ter a humildade de aceitar ser ensinado. Você não precisa mais de mim como consultora. Você aprendeu a ouvir sua própria consciência. Isso vale mais que todos os conselhos que eu poderia dar. Continue fazendo bem. Continue sendo humilde. Continue provando que pessoas podem mudar. Com respeito e gratidão, Yasmin. PS, aquele conselho de investimento que dei no primeiro dia? Rendeu bem, não foi? Emoticon piscando. Khalid riu com lágrimas nos olhos.
Ele se virou para sair, mas parou. Caminhou até o caixa eletrônico, depositou R$ 100.000 na conta da fundação que tinham criado juntos, e saiu. Sem postar. Sem filmar. Sem audiência. Apenas fazendo certo. Porque finalmente, depois de 38 anos, Khalid Al-Rahman tinha aprendido a lição mais importante. A verdadeira riqueza não está no que você tem. Está em quem você é. E em como você trata as pessoas que nada podem fazer por você. No dia seguinte à viralização do post de Khalid, o telefone de Yasmin não parava de tocar. Primeiro foi o Goldman Sachs. Diretor de Recursos Humanos pessoalmente, Senhora Farah, gostaríamos de oferecer uma posição de analista sênior em nossa divisão de mercados emergentes. Salário inicial, $180.000 anuais, mais bônus. Depois, JP Morgan, vimos seu perfil. Impressionante. Podemos falar sobre uma posição em estratégia de investimentos? Um fundo de hedge de Dubai, estamos dispostos a oferecer $250.000 por ano, apartamento pago, e relocação completa para sua família. Até a universidades ligaram. Harvard queria que ela voltasse para fazer PhD com bolsa completa. MIT ofereceu posição de pesquisadora. Seu gerente no banco entrou em pânico. Yasmin, por favor, não saia. Vou falar com a diretoria. Podemos te promover. Aumentar seu salário. Você pode virar gerente da agência. Yasmin ouviu tudo com calma. Anotou cada oferta. Agradeceu cada ligação. Mas uma mensagem específica chamou sua atenção. Era de uma jovem refugiada síria que trabalhava como faxineira. Vi sua história. Você me deu esperança. Também estudei economia na Síria. Perdi tudo na guerra. Mas se você conseguiu, talvez eu também consiga. Obrigada por existir. E foi essa mensagem que ajudou Yasmin a decidir. Yasmin ligou para Khalid e marcou um café. Não em restaurante 5 estrelas. Numa padaria simples do bairro dela. Khalid chegou de Uber, como prometido. Sem ostentação. Então, ele perguntou ansioso. Decidiu. Decidi. Vou aceitar sua oferta. Mas minhas condições aumentaram. Khalid sorriu nervoso. Diga. Primeira, o salário de 50 mil por mês fica. Mas você também vai patrocinar 10 bolsas de estudo completas por ano para imigrantes e refugiados que queiram estudar economia ou finanças. Feito. Segunda, não trabalharei sozinha. Você vai contratar mais 3 pessoas como eu. Pessoas superqualificadas que estão em empregos abaixo do potencial. Eu vou encontrá-las. Você vai pagar bem. Feito. Terceira, você vai gravar um documentário comigo. Mostrando a jornada de imigrantes no mercado de trabalho brasileiro. Sem edição manipulada. Verdade crua. E você vai financiar a produção. Khalid pausou. Isso vai expor muita coisa feia. Sim. Inclusive empresas nas quais você investe. Você está disposto a fazer o certo mesmo quando dói no bolso? Ele respirou fundo. Estou. Feito. Quarta, você vai demitir seu consultor financeiro atual. Com prazer. O cara é inútil. E quinta. Yasmin sorriu. Você vai trabalhar um dia por mês em algum emprego de serviço. Garçom, faxineiro, atendente. Para nunca esquecer como é estar do outro lado. Khalid arregalou os olhos. Você está falando sério? Completamente. Ele pensou por um longo momento. Depois estendeu a mão. Você é a negociadora mais dura que já conheci. Aceito tudo. Eles apertaram as mãos. Quando começo? Yasmin perguntou. Que tal agora? Preciso urgente de conselho sobre uma aquisição de 50 milhões que estou considerando. Café primeiro. Negócios depois. Aprenda a desacelerar, Khalid. E pela primeira vez em anos, o bilionário simplesmente relaxou. Segunda-feira. Yasmin chegou ao escritório de Khalid em São Paulo. Não era um arranha-céu corporativo impessoal. Era um lote moderno e aconchegante, com vista para o parque. Deliberadamente escolhi algo menos ostentador, Khalid explicou. Você me fez perceber que ambiente importa. A equipe de Khalid era pequena. 5 pessoas. Todos ansiosos para conhecer a lenda do banco. Pessoal, Khalid apresentou, essa é Yasmin Farah. A partir de hoje, ela tem autoridade total sobre todas as decisões financeiras. Se ela disser não, é não. Mesmo que seja minha ideia. Um dos assistentes ousou perguntar, mesmo que seja muito lucrativo. Especialmente se for muito lucrativo, mas eticamente duvidoso, Yasmin respondeu firmemente. Khalid sorriu orgulhoso. O primeiro desafio chegou em 1 hora. O investidor ofereceu a Khalid uma oportunidade, comprar participação numa empresa de tecnologia que estava desenvolvendo software de reconhecimento facial para vender a governos autoritários. Retorno projetado, 400% em 3 anos, o assistente apresentou empolgado. Qual o uso pretendido? Yasmin perguntou. Vigilância populacional. Principalmente em países do Oriente Médio e Ásia. Yasmin olhou para Khalid. Você sabe o que isso significa?
Rastreamento de dissidentes. Perseguição de minorias. Repressão. Khalid não hesitou. Recusado. Próximo. O assistente ficou chocado. Mas, senhor, são milhões em potencial. Alguns milhões não valem minha alma. Próximo. Yasmin acenou aprovadora. Nos meses seguintes, eles estabeleceram um novo padrão. Todo investimento passou por 3 filtros. É lucrativo? É ético? Gera impacto positivo? Se falhasse em qualquer um dos 3, era descartado. E, surpreendentemente, o portfólio de Khalid não apenas manteve performance, melhorou. 6 meses depois, o documentário Diplomas Invisíveis estreou. Yasmin e Khalid viajaram por 6 estados brasileiros entrevistando imigrantes e refugiados. As histórias eram de partir o coração. Sírio com doutorado em engenharia trabalhando como entregador de aplicativo. Venezuelana médica trabalhando como manicure. Congolês advogado trabalhando em Lava Rápido. Haitiana professora universitária trabalhando como diarista. Cada um deles super qualificado. Cada um deles invisível para o mercado. A cena mais impactante foi Khalid trabalhando seu dia de serviço mensal como garçom num restaurante popular. 8 horas em pé. Clientes rudes. Salário mínimo. Nenhuma gorjeta porque o restaurante fazia pole injusto. No final do dia, Khalid estava destruído. Pés doendo. Costas travadas. Ego despedaçado. Como as pessoas fazem isso todo dia? Ele perguntou às câmeras, genuinamente perplexo. Por que não tem escolha? Yasmin respondeu simplesmente. Esse é o privilégio que você nunca entendeu. Você sempre teve escolhas. A cena viralizou. 15 milhões de views na primeira semana. O documentário ganhou prêmios. Mas mais importante, gerou mudanças reais. 3 grandes empresas criaram programas de revalidação de diplomas estrangeiros. 5 universidades abriram processos simplificados para refugiados. O governo federal anunciou nova política de reconhecimento de títulos internacionais. E a fundação além do currículo cresceu. Em um ano, já tinha 347 bolsas concedidas a 89 imigrantes recolocados em suas áreas de formação, 12 empresas parceiras comprometidas com contratação inclusiva cifram 23 milhões em doações. Tudo porque um bilionário arrogante entrou num banco para humilhar alguém. E foi humildemente educado. Mas a transformação não parou com Khalid e Yasmin. Lembra dos colegas de Yasmin no banco? Eles também mudaram. Juliana, que trabalhava no guichê ao lado, se inspirou para voltar a estudar. Terminou a administração. Hoje é gerente de uma fintech. Roberto, o segurança que sempre cumprimentava Yasmin com respeito, recebeu bolsa da fundação. Formou-se em direito aos 45 anos. Hoje é advogado trabalhista. Dona Marta, a faxineira que limpava o banco, foi descoberta. Ela tinha sido professora na Bolívia. A fundação pagou a revalidação do diploma. Hoje dá aulas de espanhol numa escola particular. E o gerente do banco? Aquele que ofereceu promoção desesperada para Yasmin não sair? Ele aprendeu algo também. Parou de medir valor dos funcionários apenas por números de vendas. Começou a perguntar: quais são seus sonhos? Como posso ajudar? A agência se tornou referência em desenvolvimento humano. Menor rotatividade. Maior satisfação. E, ironicamente, melhores resultados financeiros. Porque quando você valoriza as pessoas, elas florescem. O banco até criou um programa interno. Qualquer funcionário que quisesse fazer curso de especialização recebia apoio financeiro e dispensa de horário. Em 2 anos, 47 funcionários se formaram em diversas áreas. 8 foram promovidos internamente. 3 abriram seus próprios negócios, com investimento angel da fundação. Um simples encontro num guichê criou ondas que ainda se expandem. 1 ano e meio depois daquele dia no banco, Khalid foi convidado para jantar na casa de Yasmin. Não foi num apartamento luxuoso. Foi num modesto 3 quartos em bairro classe média. A mãe de Yasmin, Dona Laila, cozinhou comida libanesa tradicional. Tabule, kafta, hummus, baklava. Khalid, Dona Laila disse em árabe: minha filha me contou tudo. Você veio para humilhá-la e saiu transformado. Isso requer coragem. Aceitar estar errado é marca de verdadeiro homem. Khalid, que raramente se emocionava, sentiu os olhos marejarem. Dona Laila, sua filha me salvou. De mim mesmo. O pai de Yasmin, Sr. Farah, antigo engenheiro que trabalhava como técnico de manutenção no Brasil, disse: sabe o que mais admiro? Você não só mudou. Você usa sua mudança para mudar outros. Isso é legado. O irmão de Yasmin, Ahmad, agora no 3º ano de medicina, confidenciou: cara, antes de tudo isso, eu tinha vergonha do emprego da minha irmã. Achava que ela tinha desperdiçado talento. Mas ela me ensinou: não existe trabalho sem dignidade. Existe sociedade sem dignidade. Depois do jantar, tomando chá no minúsculo jardim, Yasmin e Khalid conversaram. Você é feliz agora? Ela perguntou. Khalid pensou genuinamente. Sabe o que é engraçado? Quando eu tinha apenas dinheiro, eu não era feliz. Agora que tenho propósito, sou. E ainda tenho o dinheiro. Propósito sempre foi o verdadeiro luxo, Yasmin disse.
Você só não sabia onde comprar. Não se compra. Se descobre. Geralmente em lugares inesperados. Como o guichê 7 de um banco comum. Eles riram. Khalid, posso te perguntar algo pessoal? Claro. Você ainda aposta nas redes sociais? Posto. Mais diferente. Não posto carrões. Posto histórias das pessoas que a fundação ajudou. Não posto ostentação. Posto propósito. Perdeu seguidores? Muitos. Caí de 2,7 milhões para 1,9 milhões. Mas sabe o que descobri? Esses 1,9 milhões realmente se importam. Comentam. Doam. Voluntariam. Engajamento real. Menos números, mais impacto. Exatamente. 2 anos após o incidente, Khalid foi convidado para falar no Global Economic Forum em Dubai, um dos eventos mais prestigiados para bilionários e CEOs. O tema: o futuro dos investimentos. Todo mundo esperava que ele falasse sobre inteligência artificial, criptomoedas, mercados emergentes. Mas Khalid subiu ao palco e começou diferente. Há 2 anos, eu era o investidor que vocês admiravam. Retornos agressivos. Portfólio arriscado. Crescimento a qualquer custo. Eu media sucesso em zeros na conta bancária. E eu era miserável. Até que uma atendente de banco me deu a melhor consultoria financeira que já recebi. Ela me ensinou que o melhor investimento não é aquele que te faz mais rico. É aquele que te faz mais humano. Ele pausou. A plateia de 2.000 bilionários estava absolutamente silenciosa. Yasmin Farah ganhava $650 por mês. Tinha mestrado pela LSE. E mais sabedoria que todos os meus consultores de elite combinados. Eu entrei naquele banco para humilhá-la. Saí humildemente educado. Nos últimos 2 anos, reorientei todo o meu portfólio. Critérios: lucro, ética, impacto. Nessa ordem. Resultado? Retorno de 34% ao ano. Acima do mercado. Acima do que eu fazia antes. Mas mais importante, 347 vidas transformadas. Milhares de pessoas impactadas. Legado construído. Senhores e senhoras, eu descobri o segredo: fazer o bem não é alternativa a fazer dinheiro. É o caminho para fazer dinheiro sustentável. Investimento de impacto não é caridade. É inteligência. Aplausos estrondosos. Depois da palestra, 14 bilionários procuraram Khalid. Queriam saber como replicar o modelo. Um deles disse: você me inspirou. Vou fazer igual. Khalid respondeu: não faça igual a mim. Encontre sua própria Yasmin. A pessoa que vai te ensinar o que você precisa aprender. E quando encontrar, tenha humildade de ouvir. 3 anos depois daquele dia no guichê 7, Khalid voltou ao Banco Internacional. Não para fazer transação. Apenas para visitar. Yasmin não trabalhava mais lá, claro. Mas ele queria ver o lugar onde tudo mudou. Ele entrou. O banco estava igual. Mesmo layout. Mesmas cadeiras. Mesmo guichê 7. Mas tinha algo diferente. Na parede, um quadro emoldurado. Uma foto daquele dia. Khalid e Yasmin conversando. Alguém tinha capturado de longe. Embaixo, uma placa. Neste guichê, em 23 de agosto, um encontro mudou 2 vidas. E provou que respeito, conhecimento e humildade não têm preço. Inspiração para nossos funcionários: tratem cada cliente como se eles pudessem mudar sua vida. Porque podem. Khalid ficou olhando por 5 minutos. Um funcionário jovem se aproximou. Desculpa, senhor, posso ajudar? Não, obrigado. Só, admirando. Você sabia que essa história é real? O cara era bilionário. A moça tinha mestrado e trabalhava aqui ganhando mixaria. Eu sei, Khalid sorriu. Eu estava lá. O jovem arregalou os olhos. Você é ele. Khalid acenou. Cara, essa história mudou minha vida. Eu era arrogante com clientes. Achava que sabia tudo. Depois que ouvi essa história, mudei. Comecei a ouvir. A respeitar. Fui promovido 3 vezes. Khalid sentiu o peito apertar de emoção. Fico feliz em ouvir isso. Posso te perguntar uma coisa? É verdade que você trabalha um dia por mês como garçom ou algo assim? É verdade. Semana passada fui ajudante de pedreiro. Por quê? Você tem bilhões. Exatamente por isso. Para nunca esquecer que valor não está em quanto você tem. Está em quem você é e como trata os outros.